Uma boa noite a todos. Então hoje, mais uma vez, nós teremos a nossa live Ana Cristina Rosito Convida. E antes de eu chamar a nossa convidada de hoje, a Silvia Castro, eu tenho alguns informes e alguns recados para vocês, enquanto eu aguardo também. Oi, Cris, tudo bem? Bem-vinda. Enquanto eu aguardo também as pessoas entrando aí para assistir. A nossa live tem o apoio cultural do Polo Cultural Ilha. Tem também o apoio cultural de Lerique Pilates, que fica no bairro de Bom Sucesso. Não preciso falar, né, que o Polo Cultural Ilha está localizado na Ilha do Governador. Oi, Rebeca, nossa convidada também já chegou. A Silvia, daqui a pouco eu vou chamá-la aí para o nosso bate-papo. Então, além do Polo Cultural Ilha, do Lerique Pilates, nós temos também o apoio cultural da Lubela Folheados e Semijoias. Então, são os nossos 3 apoiadores aí. Hoje é um dia bastante especial também, que nós estamos fazendo 3 anos de live. Passou rápido, não foi? Nosso primeiro convidado foi o querido Bruno Black. Então, hoje estamos fazendo 3 anos de live. Oba, Cris! Claro, de novo! Acho que você já veio 2 vezes, não foi? Uma até participando aí da festa de aniversário do meu livro Lagarta Crisálida da Borboleta. Vamos marcar de novo aí o nosso reencontro. Com certeza, Cris. Obrigada, Cris. Sucesso para você também. Obrigada. Cris é um excelente poeta, né? Manda muito bem aí nas redes sociais e também nos eventos presenciais. Beijo, Cris. De novo e de novo. Vamos fazer isso sim, com certeza. Além disso, ainda tem outro detalhe. Hoje faz 5 anos que o livro Dandara e as Vaquinhas chegou aqui em casa. Meu primeiro livro infantil chegou aqui prontinho para o seu lançamento no final do mês do ano de 2017. Olha que maravilha, né? Foi lançado em julho de 2017 e ele chegou na data de hoje, no dia 28 de junho. Chegou em minhas mãos, foi um momento bastante emocionante também. E eu não poderia, né, deixar de falar também que hoje é dia de... Deixa eu até colocar aqui para falar tudo bem direitinho. Aqui é muito recadinho, eu escrevo para não esquecer. Então, hoje é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. E aí, qual é a origem, né? Por que é o Dia Internacional no dia de hoje? De um confronto entre policiais e manifestantes nos Estados Unidos, em 28 de junho de 1969, surgiu a data em que se comemora o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. O protesto acontecia em defesa do clube gay Stonewall Inn, aberto em 1967, no coração do boêmio bairro de Greenwich Village, em Nova York. Então, daí a origem, né, o porquê da escolha do dia 28 de junho para ser o Dia Internacional do Orgulho LGBTQI+. Aí fica aí uma curiosidade. Mais recadinhos hoje, né? Vários recadinhos. No dia 3 de julho, das 15 às 17 horas, na Bienal de São Paulo, haverá o lançamento desta antologia aqui, que se chama Os Poetas, a Poesia e os Continentes. A organização é da querida Marisa Sorriso. E eu faço parte desta antologia. Então, vamos ver aqui, que eu também preciso olhar, senão não me lembro, né? Aqui direitinho, qual é o horário da sessão de autógrafos? 3 de julho, agora, né, no final de semana, das 15 horas às 17 horas, no estande da editora Conejo, o Conejo, né? Pavilhão Branco, Rua 114, Travessa Literária, no estande 15, Bienal de São Paulo, que fica na Expo Center Norte, Rua José Bernardo Pinto, 333, na Vila Guilherme, em São Paulo.
Então, o meu poema estará presente na Bienal de São Paulo no dia 3. Eu não estarei lá no dia 3 porque eu vou participar do lançamento, junto inclusive da Cris Ávila, que nós nos reencontraremos lá, tenho certeza disso, de um outro livro, de uma outra antologia, no dia 8 de julho, que depois, mais para frente, a gente fala sobre isso, aí, cuja organização é do Bruno Black. Então, eu não poderia estar nos 2 finais de semana, então por isso que eu não estarei presente, mas eu preciso divulgar aqui este belíssimo livro aí de organização da Marisa Sorriso. Pronto, acho que acabei com os recados. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Por enquanto, não. Vamos falar da nossa convidada, então, de hoje. É muita coisa para falar isso na Bienal de São Paulo. Isso aí mesmo. Eu participei em 2018 da Bienal de São Paulo e agora eu vou voltar. Estou feliz da vida. Vou voltar aí nos dias 8 e 9. E antes o livro chega primeiro, né? Este livro aqui, com a minha participação, chega antes de mim, digamos assim, em São Paulo. Silvia Castro é a nossa convidada de hoje. Silvia Castro, ela é atriz, ela é contadora de histórias, ela é educadora, formada em letras, é colega aí, formada em letras pela UERJ, recebeu moção honrosa na Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro por suas atividades na área de educação e cultura. Ela é professora na rede municipal do Rio de Janeiro. Olha quantas funções, gente. Ela esteve em Cuba, olha que bacana, ela esteve em Cuba, esteve no México, esteve na Colômbia, representando o Brasil como narradora de contos. Olha que maravilha. E em 21, ela também representou o Brasil contando histórias brasileiras, né? Virtualmente, depois ela vai me corrigir se eu estiver errada, num evento na Colômbia. Em 19, ela publicou o seu primeiro livro, Histórias Harmatã, depois ela também vai me corrigir, pela editora Quimera. Seu projeto, Ipirungaua, foi premiado. Olha quanta coisa sobre a nossa convidada, né? Pela SESEC, Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, no ano de 2020. Ela realiza projetos na rede SESC, projetos em bibliotecas públicas, escolas e afins. Lançou em 2021 A Sereia de Copacabana, que está fazendo um sucesso danado. Eu vejo o tempo todo aí nas redes sociais, ela tem tudo que é lugar, gente. Lançando livro, contando história, aquela de tirar o fôlego. É a Silvia. A Sereia de Copacabana, pela editora Ogro. E uma frase importante aqui, no que ela acredita. Ela acredita no poder transformador das palavras. Eu também acredito, e vocês? Vocês acreditam também nesse poder transformador? Então vamos chamar agora a nossa convidada aí. Vamos chamá-la. Vamos ver aqui. Pronto. Chamei a querida Silvia agora. Silvia! Oi, Tudo bem, Lebona? Como é que você está? prazer. Tô bem, tudo bem? Acho que eu vou chegar um pouquinho pra cá, senão vou... Peraí, deixa eu chegar um pouquinho, né? A gente nunca sabe como é que vai ser pra eu ficar com o pescoço. Nossa, como eu falei hoje, daqui a pouco eu vou beber até uma água, mas era tanto recado que, nossa, hein? Só falar sobre a sua mini bio é uma mini bio, gente. Imagina se fosse uma bio inteira. Falei, na mini bio eu tive que respirar aqui. Que mulher é essa? São 27 anos, né? Trabalhando com educação e Bacana. cultura. Aí, né? E o que Fica um veio pouquinho primeiro aí? A vontade de quê? A vontade de ser professora, contadora de histórias? O que veio tudo junto e misturado e uma coisa foi pegando a outra? Conta aí. assim, na verdade, eu desde menina eu fazia teatro, né? Eu sou formada em artes cênicas pela Martins Pena. Mas assim, como sou de um subúrbio,
não tinha assim recursos, eu precisava ter um trabalho que eu pudesse me sustentar. E o teatro foi bem difícil para eu conseguir esses recursos. Então, paralelamente ao meu curso de teatro, eu fui fazendo letras. E aí o que apareceu primeiro para mim foi o concurso público, que eu passei logo de cara. Então, eu passei logo para a prefeitura e para o estado também. E ainda então, é acabei... CDF, menina, olha só. Eu passei em segundo lugar no estado. Opa. E aí eu comecei a ir por esse lado mais da educação. Mas eu nunca abandonei o outro lugar. Então, eu continuava durante a semana trabalhando na escola e no final de semana eu fazia teatro, fazia o que era possível, né? E aí eu descobri a contação de histórias, que aí foi revolucionário para mim, porque eu pude fazer isso dentro da prefeitura quando eu entrei nos projetos de sala de leitura. E aí foi, nossa, mudou a minha vida completamente. E eu passei lá na prefeitura, agora eu me aposentei, e eu passei lá 20 anos, 27 anos, basicamente trabalhando com projetos de leitura, de texto, produção textual e contação de histórias. Então foi embaralhando, mas o destino vai levando a gente para onde tem que ser, né? E agora, durante todo esse tempo, para trabalhar com os alunos, eu ia escrevendo as histórias, né? Ia contando histórias, escrevendo, e aí eu tenho um monte de histórias escritas, que eu estou começando a dar caminho para elas, né? Tem aparecido esse momento de ter esse caminho para as histórias, né? Como você falou, publiquei o primeiro livro, que está aqui, ó, que é Histórias de Armatã, que é uma história que eu fazia. Se você quiser me interromper, eu vou falar aqui 50 minutos. Ué, por mim, Pode. eu só fiquei curiosa, assim, porque eu não sei o que é Armatã. Foi um nome criado, tem algum significado? Conta pra gente o que é. Qual é o significado? O Armatã é um vento que sopra do Oriente para cá, para o Ocidente. Esse vento, o que acontece? Eu inventei na minha cabeça que, na verdade, não houve 1001 noites, porque para mim a história, assim, uma das histórias que eu mais gosto, que mais me interessam são as 1001 noites, né? Adoro. Porque ali tem a grande contadora de histórias que é a Sherazade. E como narradora, eu presto toda a vassalagem, todo o meu afeto à grande narradora, que é a Sherazade, que na verdade é uma metáfora de como as histórias salvam a vida das pessoas, né? E a gente, na escola pública, a gente vivencia isso, né? Inclusive, o meu artigo sobre contação de histórias é sobre isso. O potencial, como a história é capaz de libertar, como ela dialoga com a outra pessoa, os sentimentos, como ela é importante. Então, a Sherazade, para mim, é uma grande heroína. E pensar na questão do feminino, né? Que até então, nesse contexto, a mulher não é importante, né? Então, essa figura é muito importante. Então, eu sempre pensei muito nessas histórias nas 1001 Noites. Então, eu imaginei que deveria haver a 1002. E aí eu imaginei que essa última história não foi contada. E eu resolvi contar nesse livro. Poxa, E por isso eu coloquei História de Armatã, que são as histórias que a Sherazade não deu tempo de contar, porque ela conseguiu resolver a questão dela com as 1001 noites. Mas depois, na minha cabeça, tá? Isso é da minha cabeça. Mas depois houve outras noites. De vez em quando eu só vou dar boa noite pro pessoal que aparece aí, tá? Mas interrupções então, mas vai. Então, houve outras noites, 1002, 1003, 1004, e aí eu fiz essa história em homenagem à Sherazade, com outras histórias das 1001 noites, né? Que são os ventos de Armatã, e o vento soprou essas histórias de lá, e como eu sou narradora, eu acabei escutando a história e contando, né? Inclusive, essa história também é uma história feminista para as crianças, né? Levando aí a Chimamanda, vamos ensinar às nossas crianças o feminismo de uma forma lúdica. Tem como assim você dar um spoiler de uma dessas histórias? Assim, não precisa contar tudo não, só para deixar o pessoal com uma vontade enorme, assim como eu também já estou, sem ter ainda ouvido nenhum pedacinho do livro, mas só para deixar o pessoal com vontade. Essa história é uma história que eu fiz também, que foi muito interessante para uma amiga minha, que fazia dança do ventre com crianças. Então, isso era uma coisa assim, meio complicado, né? Como que faz dança do ventre criança? Então, eu criei essa história para ela. Então, a história é o seguinte, eu não me importo de falar não, porque eu acho que a literatura oral
ela se completa na literatura escrita. Então, quando você vai ler a história, é outra história. Então, não tem problema nenhum. E tem a ilustração também, que já é outra história. Então, o que aconteceu? No deserto, o grande tesouro é a água. E ninguém encontrava água, mas estava vaticinado, estava escrito numa pedra, que um dia ia aparecer uma forma de se encontrar água, uma forma mágica. E eles esperaram até que um dia aconteceu. Os ventos anunciaram sobre uma cabana que ali tinha acabado de nascer uma criança que ia trazer a solução. A criança era uma menina. E eles ficaram observando o que essa menina tinha de especial. O que ela tinha de especial é que logo que ela começou a andar, ela dançava. E quando ela dançava, os ventos dançavam com ela e mostravam o lugar exato onde havia água. E conforme ela foi crescendo, ela foi ficando mais bonita. E ela dançava e sempre o vento dançava com ela e mostrava onde ela estava, onde tinha água. Só que com o tempo, como ela ficou muito bonita, vinha gente de tudo quanto é lugar querendo casar com ela. Mas ela dizia que não, que ela já era casada com o sol, com as estrelas, com o vento, e ela recusava todos os convites. E ela ficou ficando famosa, até que veio um homem, e esse homem tinha uns olhos de guerra, uns olhos de luta, uns olhos cansados, e quando ele viu ela dançando, ele quis ela para ele. E do jeito que ele se aproximou dela, ela entendeu que ele não ia aceitar a resposta dela. Ele pediu ela em casamento e o que ela diria para ele não iria convencê-lo. Então ela pediu pelo menos que ele deixasse ela dançar pela última vez. E ela dançou, mas como era a última dança, ela dançou com tanta força, com tanta potência, que o vento foi levando ela embora. Ele ainda correu atrás dela, gritou o nome dela, mas o vento levou ela embora. Nunca mais ninguém viu nem ouviu falar dela. Porque se soube que ela se partiu em 1000 pedaços e virou muitas sementes. Essas sementes foram jogadas pelo deserto, dando origem às palmeiras. E é por isso que quando as palmeiras dançam no deserto, elas anunciam e mostram que ali existe água. Ai, gente, que lindo, gente. Aplausos aí. Então, quem está chegando agora, eu pedi assim, um spoilerzinho, né, do livro Armatã, da nossa querida Silvia Castro. Amei, adorei mesmo. Agora entrou minha mãe, tá perdendo aí a história maravilhosa aí que ela está contando pra gente. Parabéns, parabéns mesmo. Adorei. E essa história, o que acontece? O que eu fiz, né? Depois virou uma história, mas no início acontecia, como tinha essa transformação dela, primeiro criança, depois menina e depois mulher, né? A professora, que é a Cris, uma amiga minha, ela fazia as crianças dançando. Então eu ia contando, aí entrava as pequenininhas dançando. Depois eu ia contando mais um pouco, entrava as maiores. Depois eu contava mais um pouco as adolescentes. Até que no final, quando ela virava uma mulher, entrava a professora. Ai, que legal. E aí a professora dava aquele show, e aí acabava a história, todo mundo adorava e tal. E era o jeito da gente provar que era uma dança possível para criança, né? Não era nada absurdo. Sim, sim. E a contação de histórias tem isso, né? Esse encantamento. Não é? Era lindo de fazer. Então, esse foi o primeiro livro. Olha, a ilustração é muito bonita. Olha que linda ela. Nossa, que linda. E quem fez a ilustração? Foi uma amiga minha também, acabou virando minha, Janaína Cordeiro. E aqui as palmeiras. Ai, que lindo, gente. Eu acho esse trabalho também do ilustrador, né, tão bonito, né, que consegue captar a história, né? Não é uma ilustração, assim, não é um desenho qualquer, né? É um complemento, faz parte, né? É muito bacana. Ele abraça a história. Na verdade, parece que algumas são tão fundamentais, né, que acaba contando a história junto. Eu até separei umas aqui, uns livros importantes que eu vi que você falou sobre a gente falar da mediação de leitura, né? Então, por exemplo, tem um livro aqui, esse aqui é do Júlio Emílio Braz, que era Uma Vez um Balão. Beijo, e aí, Júlio. Sou fã. Já esteve conosco aí, né, na live. Olha que lindo isso aqui, essa ilustração. Ai, que lindo. Que é a história de um balão que tem muito medo de sair pela janela. Então, é uma história muito simples, mas para as crianças, né? Olha,
ele olha pela janela e ele vê o que tem por fora da janela, né? Então, dá para você, na hora da mediação, ler o livro, né? Que depois a gente pode até conversar sobre isso, e explorar, ó, o que tem lá fora, o balão fica com medo, e aí, até que ele toma a decisão, né? De sair mesmo. Então, aqui a ilustração é muito importante. Nesse outro aqui também do Júlio, ó, que é um lançamento dele chamado Ovelhinhas, da editora Mostarda, que eu tenho contado muito, tenho feito mediação com esse livro, que é a história de ovelhas, tá vendo? Só que um dia aparece uma ovelha diferente. Sim. E aí, isso causa um problema, porque as ovelhas não entendem que ela é uma ovelha, porque ela é azul, ela é diferente. E aí elas se embolam todas, ó, e rejeitam a outra ovelha. Então, isso tudo dá para a gente ver, analisar bem, considerando o espaço da folha, a diagramação, esse distanciamento, esse embolar, né, da ilustração que a ilustração traz. Essa ilustração aqui é do Leonardo Malavasi. Então, acho que é importante a gente estar falando de como a ilustração também conta a história junto com a palavra, né? Porque eu sempre pergunto, né, quem é ilustrador, porque é um trabalho bastante importante, né? Eu acho Mas, mesmo sim, do dublador também. Às vezes nós assistimos a filmes, a desenhos e tal, e não prestamos atenção quem são os dubladores, né? Também faz um trabalho maravilhoso também, né? É sempre bom nós falarmos sobre esses artistas maravilhosos. É verdade. O cachorro sacudiu aqui o tripé, por isso que eu olhei. Eu estou consertando toda hora, porque eu estou só uma cabeça aqui. Eu falei, gente, como assim? Mas eu estou chegando lá, uma hora eu chego lá. Tenta chegar um pouquinho para trás, de repente, porque agora você tá bem perto, né? Não tem como chegar ou o tripé para trás, ou você, eu não sei como é que tá a posição, se ele está em cima da mesa. O meu é no chão, né? Então aí eu chego para trás um pouco, o seu eu não sei. Acho que já está bom. Já está. Agora eu te deixo à vontade, né? Já que começou o assunto, a gente falou um pouco da questão da mediação da leitura, se você quiser falar um pouquinho da diferença, é só para as pessoas saberem, né? Muitas pessoas não sabem dessa diferença, acham que é tudo igual e não é. Eu gosto de falar algumas coisas assim, por exemplo, em relação à mediação e também em relação à contação de histórias, né? Porque o que acontece? Às vezes a gente confunde um pouco esses papéis, né? O contador de histórias, o ator, o mediador de leitura. A gente tende a fazer uma certa confusão. Eu mesma, no meu início, eu confundia, porque eu sou atriz, então, naturalmente, isso não tem problema, né? A gente vai aprendendo com a vida, com o tempo, com a experiência. Então, eu, por exemplo, quando eu estava no início, o contador de histórias, ele se despoja de tudo. Ele não tem um personagem, né? Quer dizer, a gente até pode fazer, nada é regra, né? Em arte não tem regra. A gente cria. Mas, de um modo geral, a ideia é que você esteja num contato direto com a pessoa para quem você está narrando. Então, no meu início, eu fazia um personagem. Eu peguei um personagem que era do poema da Cecília Meirelles, que era das duas velhinhas, e tinha uma velhinha chamada Mariana, elas tomavam chá e tal. Eu peguei aquela ideia e fiz uma velhinha, que era a vovó Mariana. E eu contava, e eu teatralizava, porque era uma forma que me dava uma segurança. Porque quando você conta a história, você está muito desprevenida, você está muito de frente, você está desprotegida, né? Muito exposta, nem é desprevenida a palavra. Muito exposta. Com o tempo, que eu já faço isso há mais de 20 anos, eu fui tirando. Um dia eu tirei um pouquinho da maquiagem, tirei o óculos, tirei a touquinha, e aí um dia eu me vi contando sem esses recursos, né? E aí, para sentir mesmo, né? Então, hoje eu acho que eu posso contar com personagem, mas a minha escolha como narradora é contar usando um mínimo de recurso, contar de uma forma atraente, contar com as flores no cabelo, contar. E isso é uma coisa também que isso eu estou falando do meu processo, né? Eu acho que tudo em mim, quando eu conto, é significativo para mim. Porque eu entendo que a contação de histórias é um encontro, é um diálogo. Então, quando eu vou contar, eu quero
ser significativa. Então, se eu boto uma flor no meu cabelo, tem um motivo. Eu quero falar das minhas origens, da minha família do Ceará, né? A minha mãe é cearense, a minha avó é cearense. Então, isso traz... Então, eu não vou botar uma roupa de chita, de flores, porque todo mundo bota. Eu vou botar porque isso, para mim, no meu íntimo, está dialogando com a minha ancestralidade. Né? E isso eu vou fazendo. A mediação de leitura, eu acho que ela já é um outro momento. E no caso da contação, você está dialogando. Então, a história, ela flui de você. É como se ela fosse sua história. Então, você vai tirando ela de você, mesmo que não seja sua, né? Mesmo que seja de uma coisa importante também, é que a gente tente usar histórias que sejam populares. Por exemplo, eu trouxe aqui um livro, Lendas Brasileiras, do Câmara Cascudo. O Câmara Cascudo, ele é foi um grande autor, um grande estudioso, um antropólogo brasileiro, que percorreu o país e buscou histórias do nosso país. A gente está precisando contar essas histórias. A gente está precisando falar dos nossos cantos do Brasil, né? Resgatar isso, é muito importante. Resgatar, falar dessa cultura nossa, né? A gente precisa contar essas histórias que estão tão vivas e surpreendem tanto quando você conta as crianças. E o Câmara Cascudo, ele diz de onde vem, ele fala de que praia é, ele fala quem contou. Então, levar isso também para a criança ou para o adulto, para quem quer que seja, é muito interessante. Toca o coração, sabe? Já vi pessoas, quando eu falo assim, ai, meu Deus, a minha avó, o meu avô, sabe, aquilo vai ao encontro da ancestralidade também das outras pessoas, né? Então, agora, se você quiser usar um autor, nada te impede, mas que você busque esse autor, que você pergunte para eles de que maneira ele recebe isso, né? Porque o autor, ele é dono daquela história, então, mexer com essa autoria tem que ter uma delicadeza para isso, né? Então, transformar uma história escrita numa história oral, tem que ter uma conversa com o autor dessa história, para ver se isso, até que ponto isso, de que maneira isso toca, né? Porque acho que a contação de histórias, ela é feita de todas as delicadezas, né? No caso da mediação, você vai trabalhar com objeto, com o livro. Então, você tem que aproveitar tudo do livro. A capa, né, na hora que você estiver trabalhando com as crianças, a contracapa, a porta-capa, a ilustração, tentar tirar proveito de todas as informações que tem no livro, usar a leitura mesmo, ler e mostrar, sabe? Ter esse tempo, né? Estudar a história, isso é uma coisa também muito importante. Se você vai escolher a história, não pegar assim, deixa eu ver aqui uma história da estante, e pegar, não. Por que eu vou contar essa história? Porque a história nos revela, né? Por que eu vou contar essa história? Né? Então, você vai perceber que muitas vezes você está contando essa história, muitas vezes você fala assim, caramba! Por exemplo, tinha uma época que eu contava muita história, Maria vai com as outras, né? Que é a história de uma ovelha, que é da Silvia Ortoff, essa história. E ela nunca decidia, ela tinha vontade de falar as coisas, mas ela não dizia o que ela sentia, ela sempre ia com as outras, e ela sempre se dava mal, tipo, ela queria, as ovelhas decidiam ir pro deserto, e ela achava que não tinha nada a ver ir pro deserto, porque ela era uma ovelha, ficar calor e tal, mas ela ia, aí chegava lá, se dava mal. Ela queria ir, as ovelhas queriam ir pra Antártida, ela não queria, achava que não tinha nada a ver, mas todo mundo queria, então ela ia. E assim, até que ela veio ao Rio de Janeiro, e aí ela achou legal ir ao Rio de Janeiro, mas aí elas resolveram pular do Cristo Redentor. Ela não queria, mas todo mundo pulou, ela foi. Até que chegou a vez dela e ela falou, não, chega, eu não vou mais pular, eu não vou fazer isso, eu vou ter a minha opinião própria. Então, eu contei tanto que eu pensei assim, gente, eu acho que eu estou falando para mim mesma, que está na hora de eu parar e ver se eu não estou me posicionando em algumas situações, né? Será que eu estou sendo Maria vai com as outras? Porque eu estou falando tanto disso, que de repente eu não estou falando para o outro, estou falando para mim, né? Então, a história, ela é muito importante. Então, fazer desse momento, né? Usar esse momento de uma forma bem positiva, produtiva, para você e para o outro também, né? E o teatro já é uma outra coisa. O teatro
ele precisa de um cenário, de um figurino, de luz, de ensaio, é uma outra estrutura. Então, ter bem claro que são coisas bem diferentes, para você fazer cada uma dessas coisas com qualidade, né? Uhum. Para você ficar feliz. E como professora, você leva todos esses recursos para a sala de aula? E se leva, de que forma você faz isso? Assim, qual o público alvo seu? Qual é a idade para a qual você leciona? Eu gostava muito de trabalhar na escola com os menores, até o sexto ano. Uhum. É um público, os pequenininhos mesmo, de Já trabalhei, é 4 uma anos. fofura, né? Fofura. Eu acho que eles têm, assim, uma sensibilidade, uma percepção mais, menos poluída das coisas, né? Uhum. Eles são mais sinceros e tal. Mas eu acho também que depois, eu já me surpreendi muito com o público maiores. Por exemplo, eu fiz um projeto para a Secretaria de Cultura que foi muito interessante, que eu usei um livro da Marília Pirillo, que é muito legal, que é a história de um Chapeuzinho Vermelho que ela fez para falar de assédio. Uhum. E eu fiquei assim de usar, falei, poxa, vou usar, não vou usar, vou usar, não vou usar, mas era para os grandes, era no 7º ano, Sim. numa escola pública. Aí eu conversei com a coordenadora antes, lógico, né? Falei do teor do livro, e a minha ideia era o seguinte, eu ia contar, ia ler, fazer a mediação do livro até uma parte, e era uma oficina. Dali para frente, eles iam escrever a história, continuar a história, ou ilustrar a história, bem livre, Uhum. porque a ideia era fazer um livro, que a gente acabou fazendo, inclusive, e que está publicado no ISU, que são os livros que eu fazia com as crianças todas, tem um monte de livro pronto, publicado, que eu fiz com eles. Aí, ela falou, não, Silvia, tem que falar sim, eles têm que saber para eles se protegerem. Tem gente que acha que tem que omitir informação. Eu acho que Uhum. tem que trazer informação, claro, de uma forma Uhum. respeitosa, E de acordo com a faixa etária, né? Porque senão com a também faixa aquilo vai etária, passar e ninguém vai entender, né? com É. adequação de linguagem, tudo bonitinho. Aí eu comecei a contar, mas eu não queria entrar na situação, embora o livro da Marília seja muito sutil e tudo. Quando cheguei no meio da história que eu ia parar, para eles continuarem, eles pediram, e eu pedi para a coordenadora estar presente, inclusive. Claro. Ela estava presente, então tinha eu, a coordenadora e a professora de sala de leitura, né? Para qualquer problema. Quando eu ia parar, eles falando assim, Silvia, continua. Aí eu olhei para ela, oi? Não, a gente quer ler a história até o final. Eram mais de 40 crianças, Hum. de 15, 16 anos, sei lá. E a gente leu um livro Livro. em 2 tempos de aula, 1h40. Eu fiquei cansada. Eu lendo em pé o livro, Imagina. né, e a gente foi até o final. Uhum. E eles gostaram muito, saíram impactados, debateram depois sobre o livro, porque aquele assunto era um assunto que, de alguma forma, os tocava. Então, acho que o professor tem essa sensibilidade. Assim, então, embora eu me sinta mais afinizada com a cidade, por essas questões, né, que eu falei, que eles são menos poluídos, eu acho que quando a gente também encara esse grupo maior com seriedade, com delicadeza, eles reagem muito bem. Por exemplo, na minha escola do estado, eu via que eles tinham muita dificuldade com a leitura, Uhum. muita dificuldade, porque eles já vinham, eu dava aula à noite, né? Então eles já vinham cansados e tal. Então o que eu fiz? Eu deixava os 2 últimos tempos para a gente ler, fazia um círculo, e aí eu pegava um conto do Machado de Assis, clássicos, só clássicos. E aí eu pedia para cada um ler um pouquinho. E dava, eles se sentiam interessados, sabe? Claro que não era uma leitura fácil, por exemplo, a gente leu Uhum. A Cartomante. Sim. A Cartomante é uma história que é interessante, embora seja assim datada, porque é a história que fala de adultério, né? Uhum. Porque Eu é uma trabalhei história com os que meus alunos do segundo ano, a cartomante, neste bimestre, né? Eles gostaram bastante também. eles gostam porque é uma coisa do passado, mas tem a ver com tantas questões atuais, né? Então, para uma turma de ensino médio, era uma turma de 3º ano. Uhum. Eu pensava assim, gente, como é que eles vão fazer o Enem sem ter lido nada do Machado de Assis? Porque na E escola eles a ficam gente não tem. espantados, né? Porque é uma história do século XIX, eles ficam espantados de como, né, traz um assunto atual.
Né? Pois é, era um assunto atual. É. A gente está vendo a violência, né, os crimes que estão acontecendo contra as mulheres, e aí você pega uma história do século XIX, onde acontece a mesma coisa. Né? Uhum. O Machado de Assis está lá fazendo uma crônica de uma situação que acontece no século XIX e que está se repetindo. Então, isso para eles, embora a linguagem seja difícil, e a gente está lá para um dicionário, para não desiste, vamos lá, não desiste. Né? Então, foi Porque também é uma interessante. forma de aprender vocabulário, né? E aí essa É, história de não desistir é bom, porque eles se sentem incapazes de fazer a leitura desse texto, um texto antigo com um vocabulário em partes, né, da história que é um vocabulário difícil, mas que nada que um dicionário, um apoio de um professor não resolva, né? E melhora até a é. escrita também. E sair de lá com essa felicidade de terem lido Machado de Assis e entender a grandiosidade dele, né? E a gente falar um pouco sobre a questão, sobre como embranqueceram Machado de Assis, Sim, é uma coisa também falo legal de sobre isso. trazer para eles, né? Então, aí já é trabalhar de outra forma. Então, talvez seja interessante qualquer público, né? Eu Embora, acho assim, que o eu interessante é justamente fazer essa mediação, né? Tirando esse peso que muitas pessoas acabam jogando em cima desses textos, né? é, Desmistificando um pouco todo esse peso, essa coisa. E fazendo comparação, conforme você falou, com situações atuais ou com textos mesmo mais atuais que vão abordar, de acordo, claro, com a sua época, o mesmo assunto, né? Sob olhares diferentes, né? Narradores diferentes, mas o debate acaba sendo sobre o mesmo item, conforme você acabou de falar, né? Porque eu acho. infelizmente, né? Infelizmente, o texto é do século XIX, mas muita coisa aí continua acontecendo, infelizmente. Somente O contra as Júlio, mulheres, né? o Júlio fala isso, né? Que ele era antirracista quando ainda não se falava sobre esse assunto. Uhum. Infelizmente, os livros dele são muito atuais. São, Por são. exemplo, Pretinha Eu, que é um livro, sei lá, de 62, já falava de colorismo, quando é um assunto que a gente está trazendo, sempre houve, mas que a gente está debatendo muito, Uhum. mas que ele já falava disso nesse livro, né? Nós estamos falando da questão das mulheres, né, porque surgiu o assunto da questão da cartomante e tal de Machado, mas, como você falou, a questão do racismo, agora hoje, né, da questão dos LGBTQIA+, também, né, o Dia Internacional É, hoje, e a gente entra na história que você contou sobre a ovelha, né, aquilo que é considerado diferente, de acordo com os padrões, né, tradicionais, ele sofre a questão do preconceito. Infelizmente é assim. Mas eu tenho mas, fé, né, de que se cada um de nós, seja na escola, seja na família, seja na nossa postura no dia a dia, se cada um de nós fizer a nossa parte, né, mostrando essas diferenças de acordo com o alcance que nós temos no nosso cotidiano, eu tenho certeza que daqui a um tempo as coisas vão ficar melhores. Pelo menos eu tenho fé nisso, né? Mas temos que fazer alguma coisa, porque também eu acho ficar que esperando cair do céu, né? Não é um movimento. É um movimento, na verdade, preguiçoso, né? E de ausência de atitude, vamos colocar assim dessa forma. e que não leva a lugar nenhum, né? Não, a Efetivamente, omissão não leva a lugar nenhum, a não ser deixar as coisas acontecerem cada vez de uma forma pior, né? Vamos botar assim. por isso que eu falo, né? Esses momentos que a gente está com a criança, com o adolescente, ou está ou mesmo num projeto, né? A gente tem que ter esse cuidado na seleção desses objetos, né? Por exemplo, eu trouxe aqui um livro que eu acho importante na nossa seleção, a gente está trazendo de cultura indígena, por exemplo. Esse aqui é um livro chamado As Fabulosas Fábulas de Iauaretê, do Cacá Uerá Jecupé, da editora P. Ai, não vou conseguir, peraí, que eu. Sem óculos, estou querendo fazer a bonita aqui, É né? bom você falar da questão indígena, nós vamos Peirocos. falar já já, mas vai, fala. Então eu tento também, na hora da contação, trazer histórias que sejam diversificadas e Importante. que tragam um pouco de tudo, entendeu? Da Europa, dos indígenas, da cultura africana também, por exemplo. Esse livro aqui, do Rogério Andrade Barbosa, é Cacopi, Cacopi, com ilustrações da
Marília Perillo, são brincadeiras, é muito legal, são brincadeiras de vários países da África. Estão ensinando algumas brincadeiras, tem canções. Então, assim, para a gente aproveitar esse momento para que eles se enriqueçam. Porque, às vezes, por exemplo, na escola acontecia, agora eu estou aposentada na prefeitura, né? No estado ainda não. Mas eu via muito assim, a gente, às vezes, não estou querendo criticar, pelo amor de Deus, mas, às vezes, pelo tempo, pouco tempo, a gente ir pelo caminho, às vezes, que é mais fácil de apresentar uma história que eles já conhecem, ou alguma coisa assim. E desprezar um pouco esse momento, sabe? Trazendo uma coisa que eles não conhecem, por exemplo, uma brincadeira dessas de um país da África, sabe? Um livro desses do Rogério, nossa, que traz essa coisa, uma brincadeira indígena. O Rogério lançou um livro agora também com brincadeiras indígenas, e canções diferentes, sair um pouco daquele lugar que eles já conhecem, trazer uma coisa do folclore brasileiro, uma brincadeira do Nordeste, um boi-bumbá, sabe? Eu fiz na pandemia, eu passei um ano fazendo lives. Igual uma maluca. Eu fiquei louca. Eu fazia toda semana. Eu fazia assim, agora eu faço uma vez por mês, porque não dá mais tempo, né? A vida presencial voltou. Não dá. E eu fazia assim 3 vezes por semana. Na primeira semana da pandemia, eu fazia todo dia, Sim, de domingo a domingo. Sim. Fiquei louca. Porque eu achava que as crianças... Eu sabia que elas não tinham recursos e que não tinha nada para elas. Então, eu achava que no celular da mãe ela podia ver, né? Eu tentava. Mas a proposta diferente também, né? A proposta diferente, eu acho que dava para fazer todo dia, né? Aguentando, né? Fisicamente falando. Eu não estava trabalhando, quer dizer, eu tinha que trabalhar, né? Para mim, eu não fazia para elas também, fazia para mim, né? E aí eu pesquisava muito, eu queria pesquisar, sabe? Eu pesquisei o boi, e eu achei coisas tão ricas, né? Que mudaram também os meus conceitos, sabe? Uma mulher, assim, como é que é o nome as meninas de Sinhá, que são um grupo de senhoras que mais de 70 anos, que viviam, que são aqui de Minas Gerais, aqui perto. Elas são umas senhorinhas que elas viviam doentes, tomando remédio, tristes. Não sei porquê, não sei como. Reuniram essas senhoras e elas começaram a cantar as cantigas da infância delas. E hoje elas fazem shows, já saíram até do Brasil. Elas cantam, elas têm CD, elas são super animadas, estão maquiadas, com a florzinha no cabelo. As canções que elas fazem, que elas cantam, são lindas. Eu cheguei até a entrar em contato com elas, porque eu fui contar uma história indígena, e eu quis usar uma canção delas, né? E eu tento ser ética, né? Eu mandei uma mensagem para o grupo, falando, olha, eu quero usar uma canção, embora sejam todas folclóricas, mas eu acho que eu ouvi delas, né? Sim, eu falei, bateu. É o cachorro aqui. Aí eu mandei uma mensagem para as meninas de Sinhá. Falei, será que eu podia usar a sua canção? Elas, claro, pode usar. Se você quiser, depois manda um vídeo pra gente, que a gente quer conhecer como é que legal. É porque é uma questão de respeito, né? É uma questão de respeito ao trabalho do outro, né? É bacana. Congelou. Enquanto ela tá congelada, deixa eu só ler aqui, que alguém falou. Não. Peraí, congelou alguma coisa aqui. Deixa eu só ler um negocinho rapidinho aqui. Silvana disse, fez da nossa vida algo muito mais leve. Live Silvinha, risos, fantástica. Só pra gente não perder. Legal. Mas continue. Então, tinha dado uma congelada. Agora tá dando umas quebrinhas. Então, e aí eu mandei essa mensagem para elas, né, para usar a canção, e elas deixaram e tal. Então, descobri muitas coisas interessantes, sabe? Pude fazer homenagens a escritores que eu gostava, e foi muito interessante que um dia dessas lives, eu convidava um escritor para falar. E eu pensava assim, não vai vir falar. Celso Sisto vai vir na minha live? Não vai. Vinha. Rogério Andrade Barbosa não vai vir na minha live? Veio. Olha, todos que eu chamei, todos eles vieram. Rosiana Murray, falei, Rosiana, posso falar seus poemas? Pode.
Não teve Adoro também ninguém que dançar. dissesse que não, sabe? Todos eles. Bia Bedran, vou fazer uma homenagem a você, mas a Bia é muito tímida, né? Aí ela não participou na hora. Aí depois ela entrou para Uhum. agradecer, que acho que ela é tímida, ficou sem graça, assim. Mas todos eles vieram, sabe? Marcelo Pimentel, gente assim, nossa, foi muito legal. Foi um acalanto pro coração, sabe? E, e aí eu aprendi muito, e vendo um pouco, né, o cacuriá, sabe, coisas que eu falei assim, gente, como que eu não sabia disso, né, como que eu não vi isso, como que a gente passa por cima de tantas coisas da nossa cultura, que são tão importantes para a nossa formação, sabe, Nosso país é tão e rico, né? Nosso país é tão rico. E a diversidade existente no nosso país é algo tão lindo. Eu não sei por que que as pessoas ficam querendo, sei lá, né, colocar um grupo mais importante que o outro. Imagina, se todo mundo pensar no todo, né, que nós somos, o quão grandiosa é essa diversidade. É tão lindo, né? Tem que e juntar. as histórias são Não é para lindas, tipo assim, separar. e é linda, tipo assim, a dança tal foi o tio fulano, que é primo de não sei quem, que saiu de não sei aonde, e resolveu tocar não sei quem, chamou, sabe, são coisas assim tão afetuosas e que vem de família e de outra e passa para outra, e que a gente tem que ter isso, porque se isso a gente não registrar de alguma forma, não passar, né, de um para o outro, vai acabar, Eu né? adoro ouvir histórias, adoro. Quando eu era criança, né, adolescente, quando tinha um Réveillon e tal, eu tinha um tio-avô, né, já falecido há muitos anos, que eu adorava. Ele ia no dia 1º de janeiro, eu ficava aguardando a chegada dele, porque ele vinha, contava as histórias, ele era português, né? E aí ele veio muito pequeno para cá, não tinha sotaque não, mas ele contava as histórias, né, que ele via ao longo da vida, e depois ele foi garçom, as histórias da Praça Tiradentes. Eu ficava fascinada, tem até algumas gravações em fita cassete, até hoje, que eu guardo com muito carinho, das histórias que ele contava. Então era muito comum eu ficar sempre próxima dos mais velhos, porque eu sempre gostei muito de escutar as histórias dos mais velhos, né? Essa história passada de geração em geração, falando da minha bisavó, né? E eu acho isso tão importante, essa questão das raízes, né? Essa questão de você saber sobre o passado, e não só da questão do passado familiar, mas como você falou, do folclore também, daquilo que vem, né? De antigamente. Tem tantas histórias tão boas, tantas coisas tão bacanas. E eu, assim, não sei se você concorda comigo, mas eu acho uma bobagem dizer que não se pode pegar, né, essas histórias antigas como se elas fossem ultrapassadas, quando, na verdade, elas trazem lições para situações ainda atuais, né? Então, acho que a gente tem que tirar um eu pouco, tava, a gente de um modo geral, né? Não a gente no sentido de eu e você, ou de quem faz sentido, mas as pessoas precisam parar um pouco com esse preconceito em relação àquilo que elas não conhecem, né? Precisam estar mais abertas aí para conhecer, né? É bacana, a gente está sempre disposto a aprender, né? Eu acho que e todo você mundo só tem sabe a crescer. E você sabe que eu tive nesses outros países, né? Colômbia, Cuba, México, e uma coisa assim que me deu eu fiquei muito impressionada, porque lá não tem essa coisa assim, a contação de histórias para crianças. Hum, É a contação de histórias. hum, Então, por exemplo, eu tive na Colômbia e em determinado momento uma das contações foi numa praça. E tinha todo mundo, todas as famílias. Então eu ficava assim, até a primeira vez mesmo que eu fui na Colômbia, foi até engraçado, porque eu fui com uma história preparada para crianças. E uhum, a gente saiu do aeroporto, era em Buga, era lá no campo. Então hum. pegamos um ônibus, o cara me pegou no aeroporto, já com os contadores de outros países no ônibus, a gente entrou no ônibus e fomos para 4 horas para chegar em Buga. Chegamos lá, nem trocou de roupa nem nada, já fomos para o teatro da cidade, que era pequenininha, já estava cheio, porque era, imagina, uma cidade pequena, não acontecia nada, aquele é um evento que acontece, Evento. né? Toda a cidade lá, e começou a contação, e eu sentada ouvindo as contações, só histórias para adultos.
E eu tinha levado uma história para criança. Eu falei, caramba! E agora que faço? Porque eu não tinha noção, é o que eu estou te falando. Eu não estou me colocando aqui numa posição de que eu sei. Estou me colocando numa posição do que eu aprendo, do que eu aprendi e do que eu venho Isso é aprendendo. bacana, é. A gente sempre aprende, né? É. Aí eu falei, bom, meu nome é S. Então, estava por ordem alfabética, vai dar tempo de eu me virar aqui, né? Uhum. E aí eu peguei, enquanto eles iam contando, eu nervosa, tremendo, eu transformei aquela história que eu trouxe numa história para adultos, porque não tinha como. E eu fui contando, acabou que deu super certo, eu botei uma música, tinha uma moça da Espanha, quando eu comecei a cantar, a moça entrou no meio da contação, começou a tocar junto comigo, Maravilha. e foi lindo, e quando acabou, umas pessoas quiseram falar comigo, e perguntaram, eu perguntei, vocês entenderam o que eu falei e tal? Aí a moça disse na linguagem dela, lá na língua dela, falou assim, o que nós não entendemos foi música. Virou música pra gente. Lindo. Eu falei assim, meu Deus do céu, então isso eu vou carregar. Foi um presente, sabe, que vale mais do que qualquer edital que eu não tenha passado, qualquer prêmio que eu não tenha ganho, qualquer outra coisa que, porventura, não tenha acontecido na minha vida. Essa frase, que eu não entendi, é música. Eu vou carregar comigo para sempre. Nossa, Foi esse maravilha. encontro, né? Então, Uhum. eu vi muito isso, sabe? Famílias ouvindo histórias. Uhum. E aqui a gente não tem isso, a história é para criança. É, Então, se a gente aconteceu continua, isso uma vez, né? né? Porque eu coordeno uma feira literária na escola onde eu trabalho, né? Já coordenei em outros lugares, mas continuo fazendo esse trabalho lá na Ilha do Governador. E a última, se não me engano, a penúltima feira literária, houve uma contação de histórias do Gilberto Dalma, lá na Ilha do Governador. Ele contou para adultos também. Aí, na época, o pessoal ficou assim, gente, mas o que ele vai fazer? Será que o pessoal, né? Foi até para o noturno. Será que o pessoal vai gostar e tal? Gente, foi um sucesso. Um sucesso. Você contando isso me lembrou esse episódio. Foi um sucesso. Não, A e contação de uma história. amiga minha veio da Colômbia para cá, ficou até aqui em casa, contadora de histórias, e ela falou, eu quero contar história. Eu levei numa escola do estado, onde meu cunhado dava aula, e ela contou para toda a escola, e eles amaram. Uhum. Um silêncio, e em espanhol, ela contando, Legal. e foi um sucesso, É a escola porque estadual também. A escola estadual, na Ilha do Governador. eu acho que é inerente ao ser humano, sabe? Uhum. E infelizmente a gente não está dando isso, que é tão. Isso está sendo retirado, e é uma coisa tão importante. E mais, o processo de formar esses narradores, né? Como que está acontecendo isso? Porque eu tenho visto muita gente que se diz contador de histórias, mas eu não tenho. Eu acho que é um processo de formação, sabe? Você não vira um contador de história porque você conta a história. Uhum. É Uhum. todo é um processo Concordo. contínuo, é um processo de sensibilização, é um processo de autoconhecimento, é um processo é muito forte, é uma Uhum. coisa assim que é o que eu estou te falando. Eu sou atriz e eu separo, sou Uhum. atriz, eu sou professora, eu sou contadora de histórias, né? Porque é uma coisa que eu vejo o quanto é importante, o É. quanto é. E agora, por exemplo, eu estou fazendo a gente fez um clube com o Celso Sista, esse escritor maravilhoso, porque chegou uma hora que eu falei assim, gente, eu estou contando as mesmas histórias. Eu preciso, eu não, assim, eu vejo amigos, colegas, né? Não, eu preciso, independente dos outros, eu preciso renovar o meu repertório. Eu quero contar outras histórias, sabe? Eu sei que eu tenho histórias que fazem sucesso, que são maravilhosas, que as crianças gostam e que eu vou continuar contando. Mas eu Uhum. quero ver outras. Aí a gente fez um clube, o Celso propôs um clube, o Celso Sisto, um clube de leitura. Então, uma vez por mês a gente se encontra para contar história, ouvir história. Nem sempre eu Ah, conto, é tão bom. sabe? Muitas vezes eu ouço, mas assim, a gente lê um livro, a gente debate, a gente conversa. E eu acho que isso tem que ter na formação Sim. de qualquer pessoa que lide com leitura. Quem trabalha com leitura tem que ler, Uhum. sabe? É o princípio. E às vezes eu É olho tão e básico, a né? pessoa É algo tão básico. falando óbvio, mas assim, tem que falar, porque muita gente não gosta de ler, ou não lê, ou não sabe. Você pergunta assim, qual o último livro que você leu?
sabe? É difícil. Se você é um produtor, né? Se você trabalha com leitura, você é um produtor cultural, se você trabalha com contação de histórias, se você, pô, você tem que ler. É. Eu acho que Você em tem que achar qualquer que isso é importante. função, né, qualquer função que você vai desempenhar, qualquer papel, você precisa estudar, né? E ter um cuidado, uma responsabilidade dentro daquilo que você está fazendo, não é simplesmente fazer, né? Eu não sei se você tem essa É, impressão, não sei se as pessoas que estão nos assistindo agora têm essa impressão, enfim, mas eu fico refletindo muito sobre as coisas que eu vejo e tal. As pessoas querem tudo muito imediato, né? Eu faço isso. agora para receber agora, eu quero milhões de seguidores aí, se eu perder um seguidor, pronto, acabou a minha vida, por exemplo. E eu acho que viver, fazer coisas, é muito maior do que isso, né? Acho que as pessoas estão Eu se acho. perdendo aí, essa é a minha opinião, né? Tem tanta coisa boa para fazer, tem tanta coisa para aprender, para estudar, para se aperfeiçoar, e as pessoas não querem estudar nem se aperfeiçoar, elas querem fazer, né? E aí, Não, para você ter uma ideia. quando elas não sabem, elas acabam depreciando aquele conhecimento como se não fosse necessário. Eu tenho visto muito isso É. também, o que eu lamento. E você tem uma ideia, por exemplo, eu estou fazendo uma pós-graduação agora na BNCC. Uhum. Eu estou me aposentando, mas eu estou fazendo uma pós na BNCC. Por quê? Porque eu trabalho com isso, eu trabalho com criança, eu trabalho em escola, mesmo aposentada, eu tenho que saber o que está acontecendo, essas mudanças todas. O É que é tudo isso? O mudando que muito é fazer? rápido e você precisa acompanhar, né? E aí eu converso muito com meus alunos, porque os adolescentes, né, são de outra, obviamente, de outra geração e eles trazem muita coisa. Então é importante que a gente também pare para escutá-los, para saber o que tem de novidade ali, né? Eles me ensinam um monte de coisa. Eu agora quero aprender xadrez. Eu sempre quis aprender xadrez, nunca consegui. Aí tem uns alunos meus que sabem. Eu falei, gente, na hora do recreio eu vou parar. Aí, deixa passar aí o recesso. Eu falei, vocês me ensinam? Aí eles ficaram olhando pra minha cara assim. Eu falei assim, eu só sei que o cavalo anda em L. Não sei nada. Mas aí, Eu nem sabia, aprendi uma hoje. vou perder muito para vocês, mas vou ganhar muito também aprendendo. Então, a gente tem que ser humilde, né? Para saber, para dizer que não sabe e estar aberto para aprender com eles também, né? Acho Eu importante. acho, eu acho. Eu sinto muita falta disso, assim, quando eu vejo uma pessoa dizer assim, eu sou contador de histórias, me dói, sabe? Porque esse Uhum. processo da formação do contador é muito importante. É. Não basta só fazer um curso, autor, né? Eu estou num processo, né? Eu escrevi histórias a minha vida inteira, mas assim, eu vejo, por exemplo, um autor como o Júlio Emílio Braz, que tem 40 anos, ele tem 40 anos na literatura, ele tem um prêmio Jabuti, ele escreve, Uhum. sabe? Eu acho que, tudo bem, eu não estou dizendo que eu tenho que chegar nesse patamar, o que eu estou dizendo é que eu estou me construindo para daqui, sei lá quanto tempo, eu dizer Uhum. assim, eu sou uma escritora, Sim. né? Eu não me sinto ainda à vontade com essa coisa de, sabe? Eu acho que tem que, é um processo, Eu li sabe? alguns Não é porque eu livros escrevi dois dele na livros. escola, na época que eu estudava, né? Eu sou fã, assim, dele. Quando ele aceitou participar da minha live, gente do céu, eu fiquei nervosa. Eu falei, gente do céu, ele está aqui. E o papo fluiu tão bem, né? De uma humildade e de uma grandiosidade que eu acho que tem muita gente que precisa aprender com ele, né? Eu É, até me emociono em falar dele, porque eu sou assim, apaixonada pelo trabalho dele. E acho que eu ele também deveria ser sou, muito mais valorizado, falado e trabalhado do que ele é, né? Então, Júlio Emílio eu Braz, também acho. pesquisem aí, leiam os livros dele, né? Então, mais uma coisa que a Eu gente acho concorda, né? A também. gente está concordando bastante, hein? É, eu sinto Ah, muito também. mas E assim, outros, né? Rogério Andrade também, Barbosa, que é não um só, autor claro. também, nossa, que é maravilhoso. Então, eu sinto, eu falo, gente, eu estudei na escola e esses caras Uhum. estão aí. Eu não estou dizendo que o novo não seja Não, sim, importante, é claro que é. importante, mas a gente não pode esquecer essas pessoas que estão produzindo e que produziram um Celso Sisto, sabe? Uma Benita Prieto na contação, sabe? Uma Bia Bedran, sabe? Uhum. Um Sidney Matos, um Zé Zuca, que deixou É. um legado. A gente não pode, sabe? Não aconteceu.
sabe? Uma Karen Ascioli, gente, pelo amor de Deus. Eu me Essas pessoas emocionei estão bastante, vivas. inclusive, né? Agora você está falando nisso, quando eu vi o professor Godofredo, finalmente, na Academia Brasileira de Letras também, ele foi meu professor na faculdade, fantástico também, gente. Eu me emocionei, né? E quero ver o Júlio E eu lá sinto assim, também. Quero ver, ainda estou e aqui eu sinto na assim, torcida. Ah, e eu sinto assim, por exemplo, eu me aposentei, né? Agora na prefeitura. A sensação que dá é como se você não nunca tivesse existido, hum, sabe? Você passou 27 anos num lugar e você não existiu. hum. Isso me incomoda Acabou. também. Isso me incomoda bastante, eu É diria. muito triste. Você não é nada, você Meu não marido existiu que o naquele diga, meu lugar. marido e minha mãe escutam as minhas lamentações aqui. Eles escutam as minhas lamentações. Eu já passei, sabe? No princípio, eu fiquei muito triste, porque eu não recebi o afeto que eu achava que eu merecia. Uhum, Mas depois eu superei, porque muitos alunos, assim, por coincidência, né? Alunos que foram meus primeiros alunos, não sei por que cargas d'água, eu escrevi alguma coisa no Facebook sobre isso, e esses alunos, que foram os meus primeiros alunos, falaram uhum, comigo. uhum, Tia, que saudade, como você foi importante, como não sei o quê. Eles me deram, assim, um ânimo uhum, e me trouxeram à memória de que eu fiz coisas importantes. uhum, E aí vem aquela história, né? Eu não preciso que me legitimem, né? O meu trabalho está aqui, está na minha memória, está nas coisas que eu fiz, que eu continuo fazendo, né? O meu trabalho hoje talvez não seja um trabalho que vá correr o mundo, mas quando eu estiver presente fazendo o meu trabalho, eu realmente vou estar fazendo um trabalho com seriedade, alegre, feliz, porque é uma coisa que eu amo, um uhum. trabalho com afeto, com crença na criança. E eu não estou falando de ninguém, estou falando de mim, não estou falando mal Uhum. de ninguém. Não, Então, sim. isso que eu tenho que pensar nisso, não me importar, sabe? Porque os primeiros meses em que eu me aposentei e que não sei, acho que por causa do tempo, né? Acho que as pessoas estão correndo tanto que elas não têm tempo para olhar para outra pessoa que não vai mais, que elas não vão mais precisar, Uhum, que não vai ser útil mais. uhum, Então não entendi. preciso olhar mais para ela, ela não vai, eu não preciso mais dela. Uhum. Então não preciso falar, não preciso abraçar, não preciso, não vou chamar mais ela, né? Então tudo bem. E é assim é, a vida é assim. Então a gente vai seguir buscando novos caminhos, né? Fazendo outras Mas coisas. você tem a certeza, E eu vivi. você tem a certeza de que o seu trabalho tem um alcance maior até do que você pode imaginar, entendeu? E eu tenho certeza que ainda provavelmente vão aparecer coisas muito bacanas aí. Eu estou feliz dessas respostas que eu tenho, sabe? Sim. Vira e mexe alguém, algum professor, tem sempre uma palavra, assim, de Uhum. um trabalho. O livro mesmo, como você falou da sereia, né? A sereia, ela está indo, agora vai ter uma versão em alemão. Então, de Uhum. repente, quem sabe num outro país eu tenho um valor que eu não tenho aqui, né? Porque aqui o nosso país é assim, né? A Uhum. gente tem valor quando a gente está fora daqui. Então, quem sabe, né? Se isso acontece, né? E é uma Você. história que eu estou falando de Copacabana, da minha cidade, do lixo da minha cidade. Eu estou Aí, falando que a minha antes praia, da gente falar da sereia, porque a gente vai falar daqui a pouquinho, eu só quero só falar o seguinte: você é uma pessoa encantadora e você tem um trabalho encantador, né? Tanto no sentido da palavra encantador, no sentido de ser algo gostoso, como de trazer um encantamento mesmo, essa coisa né? mágica, né? A magia. Então, tenha certeza disso. E pelo fato de você ter tanta responsabilidade, você mesma, quando botou que acredita no poder transformador das palavras, você usa a palavra de uma forma bacana, né? Porque a palavra, eu penso isso também, a palavra é algo para ser esculpido, é algo para se ter cuidado com ela, não é para ser usado de qualquer forma. E você tem a certeza de que isso você faz muito bem. E eu sou assim, eu sou uma admiradora do seu trabalho. Eu Obrigada. tenho vontade, acredito que a gente vá ter essa oportunidade. Nós já nos conhecemos muito rapidamente na Flip Portela, nós não conversamos nada, eu tirei foto, né, com o Júlio e tal. E eu não conhecia seu trabalho na época, mas eu tenho certeza que da próxima vez, presencialmente, que nós formos nos ver, que vai ser um encontro
encantador, como você e o seu trabalho também. Tenho certeza. E Eu falando amo de, meu trabalho. eu tenho certeza disso, eu sei, já dá para perceber. Então não fique chateada com esses, né? Então eles passarão e o É, passarinho, como já dizia isso. o poeta, né? E aí vamos Mário falar Quintana. exatamente, Mário Quintana. Vamos falar de encantamentos, falar da sereia, né? Ah, pois E da é. princesinha, né? Ó, Copacabana. é, Aí, chegamos pois nela. é. O tempo tá passando rápido, A já tem sereia. já 1 hora de live, olha só, quase acabando. Então, Mas vamos a falar aí do seu sereia de livro. Copacabana, olha que linda. Tadã! Ó, Silvinha Com querida, ilustrações Thalita do... falou aí, Silvinha querida, com certeza, agora vai. A sereia de Copacabana, olha que linda. Ela foi um presente do Júlio Emílio Brás, com a editora nova dele, que é a editora Ogro, ó, que Uhum. daqui a pouquinho vai estar fazendo edições de novos autores, ó. Vai estar Ótimo. aberta, ainda não está, porque o Júlio é muito certinho, então ele quer, tá com tudo, toda a documentação, tudo ok, mas ele abriu Quem sabe ela não manda um texto meu, vamos ver se ele aprova, hein? Aí eu caio para trás, aí eu morro do coração. Ah, que bom. Olha a qualidade do trabalho da editora do Júlio, tá Sim, vendo? sim. A palavra toda encerada. E a nova edição, porque a gente está na. Já tá. A gente já vendeu muito livro, ele já vendeu muito livro. Então ele fez uma edição agora, pena que eu não separei. Que aqui na capinha tem aqui assim, tem a calçada de Copacabana. Hum. Então, a sereia, eu fiz uma boneca que seu Zé, que é um artista maravilhoso, fez para mim, olha aqui, Ah, que fofo. para contar, né? Então, essa história ela tem uma versão oral e tem a versão do livro, tá vendo? Uhum. Seu Zé fez para mim. Olá! Muito Olá! linda. Aí embaixo Olá! aqui, ó, Linda. tudo bem, gente? Sereia de Copacabana. E a história é para falar da cidade do Rio, da praia de Copacabana, do lixo, para falar com as crianças que a gente precisa cuidar do nosso lixo. E aí eu tenho ouvido cada coisa, porque eu interajo com as crianças, né? E elas falam, o lixo, a gente tem que cuidar do lixo. Aí eu pergunto, né, o que elas veem na praia, elas falam coisas, eu tinha que gravar, escrever, que não dá. O que elas falam para fazer outro livro, e tem sido. E vai sair o terceiro livro que também vai falar da minha cidade. Eu estou virando uma escritora, uma cronista da cidade, que é sobre o nosso museu. Chama Confusões no Museu, que é sobre aquele episódio trágico do museu que pegou fogo. Ai, nem me fala. Dói meu Pois coração é. isso. Eu Uhum. escrevi uma história sobre isso para as crianças, porque eu fiquei preocupada, porque muitas coisas que estavam ali se perderam, né? Uhum. E eu queria que elas soubessem, que elas falam, algumas peças que tem ali, eu queria, que eu adoro, eu falei, não, vou escrever história. Eu escrevi uma história, o Júlio comprou a ideia, Uhum. e o museu, o museu está pronto já Uhum. está ilustrado e já vai sair. Ah, Para a gente não ter, esquece pelo de me menos, falar do lançamento que eu faço questão de ir, hein? com certeza. Eu espero que vocês gostem, ficou Ah, muito com engraçado. Ficou muito certeza. engraçado. Uhum. Divertido e trágico, né? Porque Uhum. no É, final pega tudo, sim. Mas né? com certeza vai É ter alguma isso. lição a passar para todos nós no seu livro, né? Tem. Isso é Professora, né? A verdadeiro. gente não tem jeito. As histórias que a gente inventa sempre tem alguma Tem que ter, isso é viés, verdade. né? É verdade mesmo. Então estamos acabando. Estamos terminando a adorar. Fazer igual, né? Fazia lá o Jô Soares, lá, né? O público dos outros. Ah, Falei demais, né? que nada, nada. Eu poderia conversar com você aqui, a gente ficar aí, tipo um corujão da poesia, de madrugada, fazendo que é sempre, né? É um Corujão é prazer, né? ótimo, né? Eu já tive muito bom dia. Maravilhoso. Eu ainda não estive, não, mas quem sabe um dia, né? E aí, para terminarmos, eu vou pegar isso que você escreveu, né, na sua mini bio, que você acredita no poder transformador das palavras. Como é que você acha que as palavras podem transformar? Aí eu deixo a teu As cargo. palavras são. Eu acho que as palavras são sementes, né? E Uhum. que ela caindo num coração bem fértil, ela pode virar muita coisa, ela pode se transformar em muitas outras coisas, né? Como são as árvores, pode virar uma árvore, essa árvore dá muitos frutos e por aí vai. É assim que eu acredito. Espero que ela caia em bons corações, é nisso que eu acredito, né? Maravilhoso. Adorei, amei, amei.
Contatos, se alguém quiser comprar seu livro ou marcar para ir na escola para fazer uma contação, uma visita, como é que faz? Como é que o pessoal faz para te encontrar? Bom, eu estou aqui no Instagram, né? Silvia Castro Arte. Eu também, o meu livro está no Mercado Livre, né? E para me encontrar, pode falar comigo pelo Instagram, que acho que é mais fácil, né? Porque a gente já está Uhum, aqui, aí é fácil de me achar. E aí a gente combina, vou na escola, levo a sereia, que tá doida para passear, ela adora passear, né? uhum. Toda hora tá indo para algum lugar. Ai, que maravilha, maravilha. Tá bom? Tá bom, muito É isso. obrigada, entendeu? Muito Gratidão, obrigada por gratidão, você me gratidão. convidar. Adorei, adorei esse Muito papo. obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Desculpa se eu me excedi aí nas minhas queixas, mas a gente vai Não, falando com. não, aqui é isso, é um bate-papo mesmo, né? E eu tenho certeza de que eu vou sair, as pessoas que estavam aqui, que estão, que estarão ainda, porque muita gente vai assistir depois aqui conosco, sairão transformadas com as suas palavras, ou, né, vão pensar ainda, já sairão com a sementinha já para tentar algum tipo de transformação no seu dia a dia. Tenho absoluta certeza disso. Então, sucesso para você. Continue Obrigada. contando bastante história, escrevendo muito, para que a gente é, seja cada vez mais feliz com o seu trabalho. É só isso que eu tenho Tá a bom. dizer. Tenho muito mais a dizer, mas o tempo acaba, porque senão eu já estava aqui falando. Saiba que é de coração, tá? Obrigada, Parabéns, muito obrigada pela oportunidade, viu? tá bom? Tá bem. Um beijo. Tchau. E Tchau, gente. até um dia que a gente vai se encontrar Bom pessoalmente, dia, né? E um beijo Júlia. aí no Tá Júlio bom. também. Tchau. Tchau, Tá gente. bom, beijo. E no final do mês que vem, nós teremos o Gilberto Santos, que é um historiador da Ilha do Governador, que vai nos contar histórias aí sobre a Ilha do Governador, que ele saca tudo Opa. da Ilha do Governador. Convidada você, hein? Beijo. Eu vou. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Fiquem com Deus e excelente semana para todos aí. Tchau.